Oi, Áries. Vamos a uma mensagem para você, para sua reflexão, uma mensagem coletiva. Lembra, aberta aqui em 3 linhas, eu uso principalmente as cartas, os segredos do tarô, as chaves, né, do tarô. E vamos lá a sua leitura. Pedindo as interações já, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, curte, compartilha. Áries, se você tem esse signo importante na sua mandala de nascimento astrológica, ou está lidando com arianos, arianas, eu vou colocar no masculino para tratar como pessoa, tá? Só para facilitar. Primeira linha já pedindo e agradecendo a companhia de todos vocês e também a força desse campo que se estabelece para que essa mensagem tenha, sim, um cunho de entretenimento, mas também de reflexão, de educação espiritual para a gente. Áries. Primeira linha. Nem tudo que reluz é ouro, eu ouço. E há, sim, situações um pouquinho mais difíceis, desestruturantes, repentinas, que vêm para bem, tá? Então, a primeira linha conversa com a gente sobre esses termos, tá, Áries? Você começa com uma carta da estrela, a casa de Deus aqui, que nesse deck é a torre, o diabo e a lua no fundo do deck. Então, tem muita coisa de conteúdo, eu vou falar de conteúdo inconsciente, sombrio, coisas que a gente não costuma olhar, não costuma falar, coisas mais tabus, preconceitos, coisas não reveladas, mentiras, essas questões, tá? E observe que essa necessidade de que de tempo em tempo a gente possa entrar em contato com esse lugar para pôr luz, né? É como não tem outro jeito de achar algumas coisas que estão guardadas ali no fundo de um baú escuro, se não abrir a tampa e pôr luz e ver que tem sim paranho e ver que tem sim coisas que não servem, que vão precisar ser descartadas, mas que a gente precisa abrir, ter coragem de olhar para pôr luz, tá? Então essa é a primeira linha da sua carta. Tem morte e renascimento, tem verdades vindo à tona, tem, né, mentiras sendo descobertas. A torre com o diabo são 2 cartas que elas juntas, né, elas são a sequência uma da outra. Só que aqui é engraçado porque elas vieram na ordem invertida. Primeiro veio a torre, depois veio o arcano do diabo. Então aqui é como se fosse, na primeira linha, um alerta. Não se deixa enganar pelas primeiras impressões. Mesmo que as coisas aconteçam assim, abruptamente, nem sempre a torre é ruim, tá, Áries? Às vezes é simplesmente uma coisa que acontece de repente. Já tem esse caráter, né? A gente vai precisar fazer uma viagem de última hora para resolver isso aqui. Vai fazer não sei o que, o carro tem um problema, sei lá. Até essas coisas são torre. Uma discussão que, né, a gente não estava esperando e teve. E aí causa, né? Só que aqui, nessa ordem invertida, não é para que você se engane que isso já vai estar resolvido. Depois desse imprevisto, você vai ter contato com alguma coisa que ainda não é verdade, porque o arcano do diabo veio depois, mostrando que depois começa uma outra fase de investigação, sabe? Segundo momento de investigação. Vamos para a segunda linha já. Tô sentindo de usar esse deck aqui, ele é um pouquinho mais denso. Mas é isso aí, tá? Porque a estrela tá lá no finalzinho já, né? É a terceira parte final da jornada, né? Do tarô. Só arcano maior na tua primeira linha, Áries.
Hora de limpar esse baú, essa caixa aí de culpa, de passado, de coisas não explicadas, não mostradas, não reveladas, não expressadas, guardadas na mente, sabe? Aquela história que vai crescendo, né? A gente vai fermentando no ambiente interno sem ter perguntado se é verdade mesmo, se... Tudo isso está envolvido aqui, tá? Como a gente se conecta coletivamente, então para cada um vai encaixar de uma forma. Pode ser em qualquer relação, amor, trabalho, filhos, família original ou núcleo atual, equipe, trabalho, seu trabalho, né? Mas caiu uma carta aqui, virando para o passado, me falando assim, ó, observa, lembra com Áries que isso tem a ver com culpas do passado, com coisas feitas no passado. Que aqui realmente foi para baixo do tapete, mas com a estrela, as coisas vêm à tona pra gente ter um processo de cura, né? A gente ter uma guiança, um redirecionamento da vida, mas antes precisa ver o que tem ali obstruindo passagem. Segunda linha para Áries. Sabe o que eu tô sentindo no campo da mesa, Áries? Uma expectativa misturada com uma pontinha de alegria de que alguma coisa vai se resolver. Isso é bem legal, tá? Apesar dessas cartas assim, né? Trabalho corajosos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 arcanos maiores e uma rainha de espadas. Então, uma energia mais voltada para alguém, para uma pessoa. Pode ser uma mulher, pode ser homem. Aqui é energia feminina, mas tanto faz, não tem gênero. É mais contundente no final dessa história. No final não, né? Para resolver essa história. É como se tivesse aqui uma energia feminina que talvez está conectada a essa carta aqui do passado, essas histórias que não foram bem contadas, que geraram culpa, que geraram mágoa, que geraram dor, preocupação, aprisionamento mental, todas essas coisas, tá? Então essa realeza aqui é mais contundente na hora de cortar o mal pela raiz aqui. Porque ela tá olhando para um movimento de um arcano grande, que é o carro. Ela tá falando, eu vou bloquear essa... Ela tá na frente, assim, né? É invertido e vai ser espelhado para você, mas ela tá assim, ó. Ela tá bloqueando a continuação desse movimento. Ela tá dizendo assim, daqui não passa, aqui para, aqui chega, né? E ela diz assim, é como se já teve várias chances aqui de tomar uma decisão para um lugar e foi tomado para o outro, Áries. Seja lá o que isso signifique aí, tá? Ouve expandindo aí suas conexões para compreender. Então, sobre esse teor aqui, sobre essa história, várias vezes foi dado uma direção que não era a mais fácil, que era talvez a mais trabalhosa e vai ficando cada vez mais, né? Toda vez que a gente recusa uma tarefa de correção, de limpeza de baú, na próxima vem uma lição mais dura, mais difícil. Então aqui foram recusadas várias vezes essa tarefa. E aí essa rainha tá me dizendo assim, e agora Áries não tem escolha, precisa resolver. Posso estar falando contigo, você pode ser essa energia da rainha de espadas também na relação aí, dizendo, pronto, agora deu. Mas pode ser espelhado alguém na sua direção com essa força, falando pra ti, ó, Áries, agora aqui a gente para resolver. Isso não vai pra frente, porque a gente precisa limpar essa estrutura, esse baú. Lembra? Trata-se de uma cura mais profunda, de uma cura de alma, de emoções, dessa mente aqui. Esse aprisionamento, sabe o que me diz também, Áries? Que
É como se fosse assim, eu tava ali naquela condição porque eu não tinha escolha. E essa rainha tá falando assim, não é bem assim. Repito, essa rainha pode ser você ou pode ser alguém com quem você tá lidando, tá? Mas é uma energia que diz assim, não é bem assim. Esse aprisionamento aqui, essa culpa, essa mágoa, foi uma fermentação do seu processo criativo aí sobre um problema. Sabe? Cabelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, alguma coisa aconteceu? Aconteceu, pode realmente ter acontecido. Mas ao longo do tempo, e aqui tem tempo, porque tem muito arcano maior aqui, isso aqui é coisa de anos. Há tempo essa história ficou fermentando, ficou ali, né? E aí as pessoas envolvidas ficam com essa sensação de eu fui obrigado, eu fiquei preso nisso, eu fiquei aprisionado nisso. E aí agora tem escolhas a serem feitas, mas não pode ser por rota de fuga. Essa rainha tá falando agora vai ser para resolver. Ó, fundo do deck, um as, que a gente fala que é um as de uma verdade, um clarão, uma compreensão, um entendimento. Última linha. Conversa séria nessa mensagem. Lembra aqui que as leituras particulares só na sua energia é diferente. Coletivamente, são pequenas conversas para reflexão, tá, Ares? É muita espada no passado, muito, né? Foi uma guerra armada, mas não declarada. Né? Vamos lá, mas aí a gente agora resolve, né, Ares? É isso aí. Ai, que maravilha. Ai, que muito bom. Ai, ô glória, né? Um mago no fundo do deck. Aí aparece assim na mesa, eu vou te mostrar. 3 de paus, o eremita, o nosso senhor aqui, nobre, regente desse ano de 2025. Então, é a energia que vai dar limites, vai impor limites. As pessoas vão ficar mais observando mais o próprio espaço interno, querendo mesmo mais respostas íntimas. Não vou ser mais levado na conversa, ninguém mais vai me levar na conversa, tá? E a energia do imperador ainda ajudando as costas aqui dessa energia central do eremita, tá? Então, na última linha, o tarot fala assim, que bom que essa coisa toda vem abaixo, que se essa tampa é aberta, que essas mentiras vão ser reveladas. Chega de manipulação, chega de escolhas para a rota. Aqui, essa rainha também tá olhando para os enamorados, que são as escolhas equivocadas. A gente opta pelo mais facinho para não encarar uma resolução de cura. Mas eu preciso te dizer, abriu tua leitura, Ares, falando de cura. Bastante carta com triangulação aqui, né? Eu vou pra lá, vou pra cá, fico nessa empresa ou naquela. É como se tivesse uma pessoa trabalhando com duas frentes, assim, sabe? Negociando com duas pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa muito estranha aqui. E eu entendo, porque as cartas que caíram pro passado disseram, tá, mas tem a ver com culpa, com mágoa, com aprisionamento. Não tem jeito, tem que ser dessa forma. Sabe quando vai, daí foi longe demais, aí não tem mais como ir lá atrás, né? E aí essas cartas grandes aqui dizem assim, é o céu, né? Os arcanos grandes são as chaves maiores das lições mais importantes. É Deus falando assim, dá, Ares, vai levantar poeira, vai, né? Vai dar um tumulto, mas dá. Dá porque é pela cura aqui, né? Para guiar para um outro lugar, para uma outra direção. Então, eu tô falando do ano já, porque é muito arcano maior nessa mesa, Ares. Eu não sei, eu tenho a impressão de que eu não fiz ainda uma leitura com tanto arcano maior. São só 3 linhas, são só 9 cartas aqui na minha frente. 6, 7, são grandes de uma rainha.
Então, nos próximos momentos aí, nos próximos dias, alguns já estão sentindo, tem coisa em abalo aí desde o finalzinho de ano, né? Desde novembro, dezembro ali, as coisas já estão, né, ruindo, né? Vocês já começam a ver aquelas rachaduras na parede. E aí, agora, se ainda não, né? Se tem coisa que precisa ser implodida e limpa o terreno, não foi ainda, agora vai. Porque o eremita tá olhando pro 3 de paus, que é uma carta de avanço. Agora a gente parte para limpeza. Agora a gente parte para reconstrução. E o imperador, na última linha, na última carta embaixo da rainha, fala de ordem, de organização, de administração, de dar um jeito agora nisso tudo aqui. Né? O imperador, ele coloca cada coisa no seu lugar. E aí pode ser uma energia de uma outra força, um professor, um mais velho, né, alguém mais experiente, que entra nessa, eu tô sentindo como uma pessoa de fora, tá? Que entra para colaborar aí. E você vai saber que é um imperador como? A palavra dele é firme e é limpa, é íntegra. Não tem preferidos, não tem preferências, é isenta. É pela reconstrução de um lugar, de uma relação, de um espaço, de uma empresa, de um casamento. Muito zumbido no ouvido. Vai ter interferência, Áries, vai ter, você pode estar sentindo já, como eu estou sentindo aqui nesse campo, um incômodo, né? Tem uma força contrária aí para não resolução, tá? Não vou mentir para você, não. Mas vai ter muita pressão dos céus aqui para que isso aqui se organize, tá? 2025 é um ano de reorganização, de limpeza. E aproveita, porque o nosso regente está aqui na sua leitura. E olha bem para ele, né? Eu busco as minhas respostas. E eu vou caminhar para frente com essa luz, né? Que ilumina os meus passos e também me ilumina. A gente fala que a luz é sempre uma referência simbólica da consciência, né? Então, é a consciência que ilumina e que trata de pôr ordem. Um conselho final, por favor, para Áries. Áries, eu sugiro fortemente que você também leia a leitura que você tem a lua. Então, olha no seu mapa de nascimento, onde é que está a sua lua. Pode ser a casa onde está a lua, e aí ver o que tem de mensagem lá para você, tá? Vai ter complemento aqui. É um lado mais obscuro, né? Mais inconsciente. Mais uma vez o mago. É muito poder aqui, tá? Áries, eu não sei se é você ou com quem você tá lidando, mas é uma energia muito poderosa aqui, né? E aí, quando a gente tem muito poder, a cobrança é alta, né? Por atitudes corretas aqui, enfim. Então, se envolve outras pessoas, triangulações, trabalhando paralelamente com duas pessoas, se relacionando paralelamente, tanto faz. Isso aqui não tem nada a ver com julgamento, tem a ver com uma energia que vai se reorganizar, tá? Tá, um conselho final aqui, por favor, fiquei até um pouco tonta. Conselho final, por favor, orientação final pro ariano que tá firme e forte aqui nessa leitura. Fazendo uma reflexão para esse novo ano de 2025 que só começa. Que bom. Tá, é um ano de maturidade. Chega de certas dores. Um 5 de pentáculos com o rei de copas. Aqui a gente vai fazer tudo isso aqui tá acontecendo, Áries, para você descobrir uma essência diferente. E uma essência que
é água, né? Áries, num ano de fogo, vai ser chamado para lidar com as emoções, sim, e descobrir a potência das emoções na responsabilidade, né? Eu me responsabilizo afetivamente por mim mesmo, pelas minhas escolhas, pelas minhas paixões, pelas coisas onde eu me dedico, né? Eu começo a usar mais a minha força emocional, mais a minha criatividade. E aqui, sabe o que esse rei tá falando aqui? Eu deixo a busca pelo que me falta, por um vazio, às vezes é existencial, às vezes é de afeto mesmo, às vezes, sabe, são as nossas histórias assim, de ter crescido um pouco mais sozinho, um pouco mais distante de afeto. E eu não tô falando de pessoas, eu tô falando de condições, né? Porque a gente fala assim, filhos de pais que não foram carinhosos, é só exemplo, tá? Não tô falando que é o seu caso. Filhos de pais que não foram muito carinhosos, muito afetivos, esses pais são também do mesmo processo. Não desenvolveram às vezes, ou pelo próprio mapa, a personalidade não tem muita habilidade para lidar com as suas águas, né, com as suas emoções, para expressar amor, para receber amor, muito menos em geral, tá? Então, se tem um aspecto desse seu aqui por baixo de todo esse baú, por baixo de toda essa história, todo essa narrativa, essa conversa, então é essa energia afetiva de, tá, eu cuido de mim mesma a partir de agora, né? É como eu pego essa minha criança que tá ali naquele quarto e eu começo a cuidar de mim mesma. Eu não preciso mais ficar nesse lugar de miséria, né? Mendigando amor, tem às vezes essa coisa, tá? De novo, posso estar falando de você, posso estar falando de alguém com quem você está nessas relações aqui, tá? Com a orientação final para Áries, desenvolva a sua capacidade afetiva, inteligência emocional, né? A gente fala tanto desde sempre, desde a escola, sobre inteligência intelectual, né? Aprende todas as coisas intelectuais, aprende, tem que ler, tem que falar idioma, tem que estudar ciência, tem que calcular bem, tem que isso, tem que aquilo. E a gente não foi ensinado, né? Tem que lidar com a sua raiva, com a sua frustração, com o seu amor, com a sua, né, inveja, com as suas emoções. Ou tem que aprender a lidar com o que você sente, né, no seu campo parapsíquico. Então, inteligência espiritual, inteligência emocional, não foi ensinado, nem, né? Então, é sim um calcanhar de Aquiles pra gente, pra maioria de nós, não sei, né, se você é mais ou menos aqui sim da minha época, não é muito jovem, meu público nesse canal não é um público muito jovem. Então, aqui a gente pega a nossa mão de volta, tá, Áries? E eu vou, sim, então, aprender o que me falta aprender sobre inteligência emocional. E cuidar de mim, cuidar do amor próprio, cuidar dessas faltas, para que essa situação aqui não cause mais o que causou. Ok? Bom, mensagem entregue. Espero que você faça uma boa reflexão e até o próximo material. Tchau, tchau!